Lhe proponho fazer uma reflexão sobre a analogia entre a Copa do Mundo, em que as equipes representam seus países, e a vitória de Jesus Cristo, onde ele venceu o pecado e a morte para todos que creem nele. Nesta analogia, a vitória da equipe é comparada à vitória de Jesus, e assim, quando ele vence, todos que têm fé nele também são considerados vencedores. Vamos fazer uma abordagem mais detalhada do tema. Mais que vencedores, a vitória de Jesus como nossa vitória. A Copa do Mundo é um evento esportivo emocionante e mundialmente aguardado. Nesta competição, cada equipe representa orgulhosamente seu país, e a vitória de uma equipe é motivo de celebração nacional. Da mesma forma, a fé em Jesus Cristo proporciona uma vitória transcendental, pois ele triunfou sobre o pecado e a morte para todos os que creem nele. Neste contexto, exploraremos a conexão entre a vitória de Jesus e nossa própria vitória espiritual. Primeiro tema. Representando nossa nação espiritual, assim como as equipes representam seus países na Copa do Mundo, a fé em Jesus nos conecta a uma nação espiritual. A Bíblia ensina que, através da crença em Cristo, somos incorporados ao corpo de crentes, independentemente de nossa nacionalidade ou origem étnica. Essa unidade espiritual transcende fronteiras e línguas, formando uma comunidade unida pela fé em Cristo. A Igreja como corpo de Cristo. A Bíblia descreve a Igreja como o corpo de Cristo, com ele como a cabeça e os crentes como membros individuais. 1 Coríntios 12, 14, Colossenses 1h18. Essa analogia ilustra a profunda conexão e interdependência entre os seguidores de Jesus. Assim como as várias partes de um corpo têm funções distintas e contribuem para o funcionamento geral, os cristãos, independentemente de sua origem ou cultura, são unidos em um propósito comum, que é viver para a glória de Deus e compartilhar o amor de Cristo com o mundo. A quebra de barreiras culturais e raciais. A fé em Jesus quebra barreiras culturais e raciais, unindo pessoas de diferentes origens em um só corpo. Através da obra de Cristo na cruz, ele reconciliou todos os crentes com Deus e uns com os outros. Efésios 2:13-16. Na comunidade de fé, as diferenças culturais não são fonte de divisão, mas uma oportunidade para enriquecer a compreensão mútua e a adoração a Deus de maneiras diversas. O propósito compartilhado. Assim como as equipes em uma Copa do Mundo compartilham um objetivo comum de ganhar o torneio, os cristãos têm um propósito compartilhado em sua caminhada de fé. Esse propósito inclui amar a Deus acima de tudo, amar ao próximo como a si mesmo, pregar o Evangelho e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Essa unidade de propósito é o que fortalece a comunidade cristã e permite que ela faça a diferença no mundo ao redor. A comunhão dos santos. A crença cristã na comunhão dos santos destaca que os cristãos estão unidos não apenas com aqueles que estão vivos no presente, mas também com todos os crentes que vieram antes e aqueles que virão depois. Isso cria um senso de continuidade histórica e uma sensação de fazer parte de algo maior do que a vida individual. Assim como a história de uma nação é influenciada pelas gerações anteriores, a fé cristã é transmitida de geração em geração, conectando-nos a uma história de fé que atravessa os séculos. A fé em Jesus não é apenas uma experiência pessoal, mas uma jornada espiritual que nos conecta a uma nação espiritual universal. Nessa comunidade, não há espaço para divisões, preconceitos ou discriminação, pois todos são acolhidos e amados por Deus, independentemente de sua origem ou cultura. Essa unidade em Cristo é um testemunho poderoso do poder transformador do Evangelho e uma esperança para um mundo dividido que busca desesperadamente por paz e unidade. Portanto, como membros dessa nação espiritual, temos o privilégio e a responsabilidade de compartilhar o amor e a mensagem de Jesus, a fim de que mais pessoas sejam atraídas para essa comunidade de fé e experimentem a vitória que é encontrada em Cristo Jesus. Segundo tema a ser abordado, a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. No cenário espiritual, a maior luta é contra o pecado e a morte espiritual. Jesus, com sua morte sacrificial e ressurreição, derrotou completamente o poder do pecado e da morte, oferecendo a todos que creem uma nova vida em comunhão com Deus. Sua vitória é um triunfo definitivo sobre as forças que nos afastam de Deus e nos separariam eternamente dele. A vitória de Jesus sobre o pecado e a morte.
O problema do pecado. O pecado é uma realidade universal que afeta toda a humanidade. Ele se manifesta por meio de ações, pensamentos e atitudes que se opõem ao padrão perfeito de Deus. O pecado não apenas causa separação de Deus, mas também traz consequências dolorosas para as pessoas e para o mundo como um todo. Por mais que tentemos, não podemos nos livrar do pecado por nossos próprios esforços. 2.2. O sacrifício redentor de Jesus. No entanto, a boa notícia é que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para resolver esse problema. Jesus, sendo plenamente Deus e plenamente humano, viveu uma vida perfeita, livre de pecado, e se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados na cruz. Através do seu sacrifício redentor, ele pagou o preço que devíamos pagar, tomando sobre si as consequências de nossos pecados e oferecendo perdão e reconciliação com Deus. A ressurreição triunfante, a vitória de Jesus não se limitou à sua morte sacrificial, mas foi consumada por sua ressurreição. 3 dias após sua crucificação, Jesus ressuscitou dentre os mortos, demonstrando sua autoridade sobre a morte e o poder para conceder vida eterna. A ressurreição de Jesus é o fundamento da esperança cristã, pois ela garante que todos os que creem nele também ressuscitarão para a vida eterna. A oferta de uma nova vida, a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte oferece uma nova vida para todos que o aceitam como Senhor e Salvador. A Bíblia ensina que, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. Essa nova vida é caracterizada pelo perdão dos pecados, a presença do Espírito Santo, a comunhão com Deus e a transformação do caráter, à medida que somos gradualmente moldados à imagem de Cristo. 2.5. A liberdade em Cristo. A vitória de Jesus também nos liberta da escravidão do pecado. Antes de conhecermos a Cristo, éramos escravos do pecado e incapazes de nos libertar por nossos próprios meios. No entanto, em Cristo, encontramos liberdade para viver uma vida justa e santa, capacitados pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. A vitória de Jesus sobre o pecado e a morte é a pedra angular da fé cristã. Ela oferece esperança e salvação para todos que reconhecem sua necessidade de um Salvador e colocam sua fé nele. Essa vitória não se restringe a uma conquista teórica, mas é uma realidade transformadora que muda a vida de cada crente. Ao abraçar essa vitória de Jesus, somos capacitados a viver de forma significativa, com propósito e em comunhão com Deus, desfrutando de uma nova vida em Cristo, além de aguardarmos a esperança da ressurreição futura para a vida eterna junto a Ele.